Saudações, pessoal. Tudo bem? Eu espero que sim. Bom, dando então continuidade aos conteúdos, na última aula vocês tiveram como conteúdo os sofistas e tudo o que os sofistas representaram para a história da filosofia. Hoje nós vamos estudar o cara que é chamado o pai da filosofia. Sim, isso mesmo que você escutou, o pai da filosofia. Você deve estar se perguntando o seguinte: Ethel, mas não é Tales o pai da filosofia? Tales é o primeiro filósofo. Tales de Mileto, que vocês estudaram lá no começo, é considerado o primeiro filósofo, mas o pai da filosofia é Sócrates. Então hoje nós vamos falar sobre Sócrates e o aperfeiçoamento do ser humano. Tranquilo? Então vamos adiante. Há uns anos atrás, isso já deve ter uns 4, 5 anos, a Futura, que é um canal gratuito, um canal público, ela tinha uma propaganda muito massa. Ela apresentava, eu vou colocar como anexo dessa aula para vocês visualizarem, mas ela colocava algumas questões que são extremamente importantes, mas que ainda não tiveram respostas e que ainda movimentam pessoas interessadas nessas respostas. E ela diz que não são as perguntas que movimentam o mundo, ou melhor, que não são as respostas que movimentam o mundo, mas as perguntas. Porque ao perguntarmos e não encontrarmos resposta, automaticamente nós nos movimentamos para tentar encontrar essas respostas. E se vocês pararem para refletir, eu já disse isso diversas vezes em outras oportunidades, a filosofia é uma dessas áreas do conhecimento onde a pergunta tem um papel fundamental, tem um papel predominante. E detalhe, nem todas as perguntas feitas pela filosofia terão respostas. Mas é exatamente o fato de não encontrar respostas que nos põe a buscá-las. Já pensou se a gente encontrasse resposta para tudo o que a gente gostaria de saber? Provavelmente a gente pararia de querer saber muita coisa. Então, fazer perguntas é fundamental. Muitos filósofos usaram as perguntas como método investigativo. Sim. Se vocês pensarem, se você pergunta algo, é porque você deseja saber. Se você pergunta algo e não encontra uma resposta, você vai construir meios para alcançar uma resposta, ou pelo menos algo que diminua aquela curiosidade, algo que diminua aquela sensação de vazio. E Sócrates era um filósofo que fazia muitas perguntas. O que é interessante sobre Sócrates é que, olha que situação interessante, ele, assim como Jesus Cristo, não deixou absolutamente nada por escrito. Nada. Se alguém disser que leu um livro de Sócrates, é mentira. Não acredite. Sócrates ensinava, Sócrates transmitia os seus conhecimentos através do diálogo, através da conversa. Ele acreditava que essa era a melhor forma de socializar temas, de construir debates, de promover o conhecimento. Então, como é, enfim, que nós conhecemos o conhecimento de Sócrates? Se ele não deixou nada escrito, como então nós tomamos pé? Como nós acessamos esse conhecimento? Bom, da mesma forma que Jesus Cristo não deixou nada escrito, mas seus ensinamentos nos chegaram através de seus discípulos e das pessoas que falaram por terem tido contato com esses discípulos, Sócrates também. Muito do que sabemos sobre Sócrates está na obra de Platão, filósofo que vocês irão estudar em seguida, depois desse capítulo. Platão reuniu em suas obras muitos dos conhecimentos, das falas, dos debates, dos posicionamentos
de Sócrates. Mas também há outros textos de outros pensadores, inclusive inimigos de Sócrates, que falavam dele. Então, Sócrates teve sua trajetória eternizada no texto tanto de alunos, como foi o caso de Platão, quanto de inimigos. Tranquilo? Bom, antes de começarmos, eu gostaria de dizer que Sócrates foi condenado à morte e que Sócrates morreu em função das ideias que defendia. E mesmo diante da morte, e foi dada a ele a opção de recuar de suas ideias e de fugir, ele se recusou. Ele defendeu o que acreditava até a morte e acabou a própria vida tomando um cálice de veneno. Mas eu falo um pouco mais sobre isso no decorrer da aula. Vamos adiante. Sócrates e os sofistas. Um dado histórico muito interessante que vocês devem guardar na memória, porque volta e meia aparece em alguma prova, não apenas agora, nesse momento em que vocês começam a estudar filosofia, mas principalmente ao longo do tempo. Lá na frente, quando vocês forem fazer vestibulares, lá no futuro, eu vou provavelmente, ou outro professor de filosofia, vai recordar você desse fato. Mas para a população de Atenas, cidade que Sócrates morava naquela época, cidade democrática, Atenas, não havia diferença entre Sócrates e os sofistas. Se você entrasse agora numa máquina do tempo e parasse lá 2400, 2450 antes de Cristo, século V, e perguntasse para uma pessoa comum na rua quem era Sócrates, provavelmente as pessoas diriam que ele era um sofista. Por quê? Porque, assim como os sofistas, ele também estava ali perambulando pelos espaços públicos, falando ao público, dando aulas em lugares públicos. Então as pessoas comumente confundiam Sócrates com um sofista. No entanto, quando você começa a estudar o pensamento socrático, você começa a perceber que Sócrates, assim como Platão, eles combatiam o pensamento sofista. Primeiro porque a filosofia socrática defende a verdade. A filosofia socrática defende o bem. Enquanto que a filosofia sofística, ela vai defender o vencer os argumentos. Se em algum momento você precisar recorrer a uma inverdade, a uma mentira para vencer um discurso, os sofistas achavam isso válido. Por isso a gente costuma dizer que os sofistas relativizavam a verdade. Para Sócrates, não. Há a verdade, há a mentira. O filósofo deve caminhar sempre ao lado da verdade em direção ao bem. Então por isso ele combatia as ideias dos sofistas. Sócrates acreditava que o verdadeiro, o bom, o justo eram conceitos universais, ou seja, eram conceitos que não poderiam sofrer mudanças, eram conceitos que não poderiam, por exemplo, sofrer interferências. O que é bom e ponto. O que é verdadeiro e ponto. O que é justo e pronto. Essa era a concepção de Sócrates acerca desses conceitos. E ele entendia que não havia espaço, então, para dizer, isso é bom para mim, não é para você. Isso é justo para mim, não é para você. Isso é verdadeiro para mim, não é para você. Então, ele não concebia essa ideia, essa lógica. Tranquilo? Até aqui? Então, vamos adiante. O conhecimento e as virtudes. O ser humano deveria dedicar a vida a conhecer a verdade. Sócrates tem uma fala bastante interessante, porque ele vai dizer o seguinte: a consciência que tem conhecimento do bem, que sabe separar o que é bem e o que é mal, o que é bom e o que é ruim, nunca vai optar pelo mal, nunca vai optar pelo que é ruim. É óbvio que, infelizmente, Sócrates não estava completamente correto.
porque nós bem sabemos que muitas pessoas sabem o que é certo e o que é errado e acabam optando pelo errado. Mas ele estava partindo de um ponto de vista de alguém que sabe a responsabilidade que tem ao fazer suas escolhas. Alguém que sabe o que é bem, escolhe o que é bem. Alguém que sabe o que é o justo, sempre escolhe o que é justo e não o que é injusto. Sócrates defendia e falava isso em público, que o único Deus que ele seguia era sua própria consciência. Para ele, era ela, a consciência, que oferecia a certeza de que a escolha que ele estava fazendo era a melhor a ser feita. E não outras pessoas dizerem, e não outras situações informarem para ele qual deveria ser sua escolha. A terrível pergunta de Sócrates. A busca pela verdade e sabedoria. Sócrates, como eu disse, ele dava aula a partir dos diálogos. Mas olha que coisa. Ele acreditava que o conhecimento estava conosco, que ele já residia em nós. E, na verdade, a gente deveria refletir sobre esses conhecimentos para poder ampliá-los. Te dou um exemplo prático. Imagina que você está conversando com seu pai, com sua mãe, com um tio, com um avô, uma avó. E que eles começam a falar de um conteúdo que você ainda não domina, mas que você gosta. Então ele fala um pouco sobre o conteúdo e você vai começar a pensar coisas que você não tinha pensado ainda. Ele continua a falar, você faz uma pergunta ou outra, esclarece uma dúvida ou outra, mas você está ali pensando, refletindo sobre o que ele está falando. Ele para de falar, você continua refletindo sobre, talvez faça uma pesquisa para aprofundar o que ele disse e vai continuar pensando sobre isso. É provável que esse mesmo adulto que estava conversando com você antes te convide para uma nova conversa sobre o conteúdo, e o fato de você ter se debruçado sobre esse conteúdo, de ter refletido sobre esse conteúdo, de ter investigado outras formas para conhecer esse conteúdo, você tem adquirido um conhecimento muito mais amplo do que o que você tinha no início da conversa. É isso o que Sócrates está fazendo nesse contexto, incitando as pessoas a pensarem mais. Sócrates tinha uma frase muito usada por ele, que ele dizia: só sei que nada sei. Uma vez um aluno meu disse: Theo, eu posso responder isso numa prova sua? Vai estar lá a questão e eu vou escrever embaixo: eu só sei que nada sei. Eu disse: pode, claro. E eu também posso zerar a questão, já que você não contemplou a questão com a resposta correta. Mas o que é que Sócrates queria dizer ao afirmar só sei que nada sei? Ele nos convida a pensar o seguinte: aquela pessoa que reconhece que não sabe, ela está aberta a conhecer. Exemplo, você me convida para jogar videogame. Eu só sei jogar futebol, FIFA. E aí você me convida para jogar, por exemplo, sei lá, algum número do Battlefield. Vamos jogar Battlefield. Eu digo, bom, onde é que eu atiro? Onde é que eu miro? Eu estou reconhecendo que eu não sei jogar Battlefield. E aí você que sabe, você diz, não, então vamos lá, eu vou te ensinar. Esse aqui você mira, esse aqui você atira, esse aqui você abaixa, esse aqui você rasteja, esse aqui você pula. Esse botão combinado, você faz uma mira automática, esse botão aqui você faz a mira manual. Esse botão aqui você vê o mapa, esse botão aqui você avança por partes do mapa. Então vocês me deram um panorama geral, eu não sabia nada. Mas, ao dizer para você que eu não sabia nada, eu reconheci a minha ignorância, e aqui cabe um parêntese, não é ignorância de alguém que é grosso, que é mal educado, não. Ignorância daquele que ignora, daquele que não conhece. Fecha parêntese. Então eu demonstro para você minha ignorância, que eu não sei jogar Battlefield, mas eu estou dizendo para você que eu estou aberto a aprender. Então você vai me ensinar. Eu estou, para Sócrates, em vantagem daquela pessoa que não sabe, mas não reconhece que não sabe. Por quê? Porque para Sócrates, se eu não sei, mas não digo, não assumo que não sei, eu me fecho. Eu não vou querer aprender.
Eu lembro disso quando eu convivia com meus primos e com minha família num período de férias. E aí tinha um primo meu que o pai dele chamava e dizia: vem, eu vou te mostrar isso aqui. Não, eu já sei. Não, pai, mas eu vou te ensinar a fazer isso. Não, eu já sei fazer. Ah, então bacana, faça. E quando ele ia fazer, ele fazia errado, porque ele não sabia. Mas ele nunca dava o braço a torcer, ele sempre dizia que sabia fazer tudo. Quando precisava que ele fizesse, ele não sabia. Então ele passou praticamente esse momento da vida dele sem aprender muita coisa, porque ele sempre achava que sabia, e quem acha que sabe não está disposto a aprender. Tranquilo? Então vamos adiante. A procura da resposta universal e invariável. Sócrates nos convida a buscar sempre conceitos que sejam aplicáveis a qualquer situação. Por exemplo, se eu digo para você, pense na ideia de justiça, pense em algo justo. Você vai refletir aqui sobre um conceito que se aplique à ideia de justiça. É possível que o que você pensou sobre justiça seja aplicável tanto aqui no Brasil quanto em outros países do mundo. Então, um exemplo prático: matar é um crime aqui nos Estados Unidos, na Europa, na Indonésia, no Japão, na China, onde você pensar. Você não vai encontrar nenhum país no mundo onde matar não seja um crime. Então percebo que quando vocês pensarem no conceito de matar, ele é universal. Por quê? Porque ninguém tem o direito legítimo de tirar a vida do outro, exceto numa situação de guerra, ou exceto num conflito armado onde as pessoas envolvidas estão numa situação atípica, incomum. Tá claro? Então Sócrates está nos propondo a pensar conceitos universais, conceitos aplicados a diversas situações. Tive alergia, minha garganta está extremamente sensível. Vamos lá. A resposta dos sábios. Os sábios acreditavam ter um conhecimento que não tinham. Sábio, a palavra sábio, que tem origem no grego, queria dizer lá naquele contexto, se a gente fosse traduzir de forma simples e objetiva, sábio é aquele que sabe. Logo, é diferente de filósofo. O filósofo não é um sábio. O filósofo é aquele que deseja saber. Lembra o amigo da sabedoria, o amigo do saber? Então, o filósofo é aquele que está sempre querendo saber mais. É aquele que acha que nunca vai saber tudo o que precisa para ser, ou melhor, que nunca vai saber tudo o que precisa saber. O sábio, ele chega num ponto em que ele acha que sabe e para ali. O grande problema é que na época de Sócrates havia muitos homens que acreditavam ser sábios. Então, Sócrates começava a lhes fazer perguntas e mais perguntas e mais perguntas. Como, por exemplo, o que é a justiça? O que é o bem? O que é o mal? O que é a honestidade? E cada resposta dada por esses sábios, Sócrates reelaborava uma nova questão. Até que essa pessoa não tinha mais como responder. E Sócrates, então, dizia para ele: olha, você não sabe tudo o que você acha que sabe. Então você é um falso sábio. O grande problema é que muitos desses sujeitos eram homens poderosos em Atenas. E Sócrates, então, foi construindo muitos inimigos que, num dado momento, começaram a formular uma forma, organizar uma forma de derrubarem Sócrates, de acabarem com Sócrates, de punir Sócrates. Então eles decidiram que Sócrates estava corrompendo a juventude e fazendo com que os jovens deixassem de acreditar nos deuses gregos. E aí Sócrates então foi condenado à morte, condenado a tomar um cálice de cicuta. Alguns alunos de Sócrates, entre eles Platão, que era de uma família extremamente rica em Atenas, se ofereceu para subornar os guardas e permitir que Sócrates fugisse
sendo assim, não morresse em função de suas ideias. Sócrates se recusou a fugir. Sócrates disse que o que o levou a ser condenado à morte foi as ideias que ele acredita e defende. E se ele fugisse, ele estaria traindo as próprias ideias. Então ele decide permanecer e morrer por suas próprias ideias. Tranquilo? Então vamos adiante. Diálogos e filosofia socrática. O diálogo socrático, ou seja, os pensamentos de Sócrates que foram eternizados por seus discípulos e por seus opositores, são sempre convites à reflexão. São sempre formas de nós pensarmos, não apenas a nossa realidade, não apenas a sociedade da qual fazemos parte, mas nossa própria vida, nossa própria existência, a forma como nos relacionamos com os outros. Tranquilo? Adiante. O método socrático de conversação. Bom, Sócrates utilizava um conjunto de ideias que serviam de método para ele. Um deles era a ironia. Só que aqui cabe um parêntese. Ironia hoje é alguém que é cínico, que é sarcástico, que não leva as coisas muito a sério, que está sempre tirando onda, brincando, zoando. Isso é ironia hoje. Na Grécia clássica, o termo ironia poderia ser traduzido como interrogação, ou seja, perguntas. Então Sócrates usava desse elemento, a ironia, que eram perguntas, para colocar seus oponentes em situações difíceis de saírem. Ou seja, criando perguntas que eles ou teriam muitas dificuldades para responder ou não seriam capazes de responder. Mas enquanto Sócrates fazia essas perguntas para os seus interlocutores, para as pessoas com quem ele estava conversando, ele oferecia a elas a possibilidade de pensarem, de refletirem sobre as perguntas. Então, havia ali, uma possibilidade muito grande de responder a partir de suas próprias reflexões. Mas o que é, enfim, que Sócrates desejava alcançar com tantas perguntas? O que ele desejava alcançar, melhor dizendo, era a outra parte do seu método, ou seja, a maiêutica. E o que é maiêutica? Tradução livre seria parteiro ou parteira, aquele que ajuda no parto, aquele que ajuda a parir. Então, o que é que a gente tem nesse contexto? Nós temos nesse contexto um pensador que, através das suas perguntas, ajuda pessoas a parir suas próprias ideias. Ajuda as pessoas a darem à luz a novas ideias. Então, nós temos a construção de perguntas que levam a novas reflexões, a novas formas de pensar, que vão dar origem a outros pensamentos. Sócrates, então, dava a oportunidade dos sujeitos formularem seus próprios conhecimentos. E, óbvio, o próprio Sócrates não tirou isso do nada. Sócrates era filho de uma parteira, a mãe de Sócrates era parteira, e o pai de Sócrates era escultor. Então, inspirado na profissão dos pais, Sócrates vê a função do filósofo como aquele que ajuda o outro a trazer à luz novos pensamentos. Daí o termo maiêutica. Então Sócrates era aquele que ajudava a parir novas ideias. A arte de realizar partos. Tranquilo? E aí por isso que o pensamento socrático nos convida a enxergar que dar à luz a um outro ser, dar à luz a outras ideias, dói tanto quanto dar à luz a uma criança. Provavelmente, se você perguntar para uma mulher que já foi mãe, que é mãe, se dói dar à luz, ela vai dizer que sim, que dói. Se você perguntar para um filósofo se dói ter novas ideias, se dói se reinventar como ser humano, ele vai dizer que sim, que dói. Por quê? Porque se reinventar como ser humano é abandonar o ser humano antigo.
Imagine se você mesmo, no início do ano, ainda sem conhecer nada de filosofia, e agora, no fim da segunda unidade, quando você já tem um conhecimento muito interessante sobre filosofia. O que você precisou abrir mão de tempo para se dedicar à filosofia? O que você precisou estudar para construir um conhecimento? Tudo isso é parte desse parir que a maiêutica nos propõe. Tranquilo? Então vamos adiante. O autoconhecimento, como o próprio termo já nos coloca, é a ideia de conhecer a si mesmo. Sócrates, além de afirmar que não era sábio, Sócrates não aceitava a alcunha ou o apelido de sábio, dizia também que não ensinava ninguém. Ele não se colocava na condição daquele que sabe e que deseja ensinar aos outros. Não. Ele dizia que ele não sabia e que ele não ensinava ninguém. O que ele fazia era ajudar os indivíduos a pensarem por si mesmos. Bacana, né? E aí ele dizia que isso é possível na medida em que a pessoa constrói o autoconhecimento. Próximo da cidade de Atenas, havia uma cidade chamada de Delfos. Lá, na cidade de Delfos, havia um templo dedicado ao deus Apolo. Sobre esse templo, havia uma frase cunhada no mármore que dizia o seguinte, abre aspas, conhece-te a ti mesmo, fecha aspas. O que é que essa frase nos convida e por que é que ela nos é tão cara até hoje? Conhecer a si mesmo é conhecer os nossos próprios limites, é conhecer nossas próprias fraquezas, é conhecer o que eu posso e o que eu não posso, até onde eu posso ir e até onde eu consigo ir. É ser capaz de conhecer todos esses limites para poder ampliá-los. Por exemplo, eu leio devagar. Então, um texto difícil eu vou ler ali em torno de 3, 4, 5 páginas por hora. Se eu pegar um texto leve de literatura, um texto simples, eu consigo ler 20, 25 páginas por hora. Por quê? Porque eu preciso me ater menos aos detalhes do que eu me atenho lendo um texto mais difícil. Se eu sei que eu levo 5 páginas por hora num texto difícil e eu terei que ler um livro difícil de 50 páginas, eu preciso então reservar 10 horas do meu tempo para ler aquele livro e entendê-lo. Então eu me planejo para executar essa ação. Percebe como o autoconhecimento é importante? Se você não conhece, por exemplo, seu limite físico, como você vai ser capaz de definir se é ou não possível para você fazer uma caminhada, sei lá, de 50 quilômetros? É preciso conhecer a si mesmo para saber das nossas possibilidades. E Sócrates nos convidava a refletir sobre isso o tempo todo, para assim construirmos nosso próprio conhecimento. Tranquilo? Então vamos para a última parte, a mudança de rumo da filosofia. O importante não era investigar a natureza, mas o próprio ser humano. Lá atrás, quando a gente estava falando sobre os sofistas, e mesmo depois na live que nós tivemos em seguida, eu enfatizei para vocês que os sofistas tinham inaugurado uma mudança na filosofia. Que mudança é essa? Lembrem, os primeiros filósofos estudavam os fenômenos naturais, ou seja, os fenômenos da natureza. Enquanto que os sofistas mudaram essa perspectiva. Os sofistas passaram a estudar os fenômenos sociais, os fenômenos humanos. Eles queriam compreender como os seres humanos resolviam seus próprios problemas, como encaravam esses problemas como a ética, a política, a ideia de bem, a ideia de mal, a ideia de justiça, a ideia de honestidade. Esses temas então passaram a fazer parte do estudo da filosofia. Por isso nós costumamos chamar essa mudança, como eu falei lá na aula anterior sobre os sofistas, de virada humanista, que é quando a filosofia deixa de se preocupar com os fenômenos da natureza e passa então a se preocupar com os fenômenos humanos.
Tranquilo? Por que essa mudança? Porque é preciso investigar a alma humana. E quando eu falo alma, eu não estou pensando em fantasmas, não. Pelo amor de Deus, não. Quando eu digo alma, eu estou falando de consciência, eu estou falando de inteligência e, por consequência, dos valores envolvidos nessa consciência. Tranquilo? E o aperfeiçoamento da alma, ou seja, o aperfeiçoamento dessa consciência, é o caminho da felicidade. Para Sócrates, apenas alguém que desenvolveu muito sua própria consciência, apenas alguém que conhece todos os seus limites, que conhece a si mesmo, é capaz de ser feliz. Senão, viverão apenas felicidades momentâneas, sem base, sem sustentação. Eu os convido então a responder as atividades da página 75, 82 e 83. Mas eu vou disponibilizar um tópico lá no Google Class para que vocês disponibilizem essas atividades lá. Mas não se preocupem porque é só para depois do recesso. Tranquilo? No mais, eu fico por aqui. Um forte abraço para vocês. Um excelente recesso, apesar de que é curtinho, mas dá para descansar. Então aproveitem. Tchau, tchau, galera.